Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. E eu tenho meditado, pensado muito em como transmitir esse conhecimento de uma maneira inteligível, de uma maneira que as pessoas entendam. Curiosamente, esse breve catecismo foi feito para ensino de crianças, mas o entendimento não é tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Eu acredito que os reformadores, quando fizeram esse catecismo, contavam seguramente com a intervenção do Espírito no entendimento das coisas de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os decretos eternos de Deus. O que são esses decretos eternos? Deus, como nós já vimos no bloco anterior do Catecismo, Ele é Espírito puro, todo-poderoso, onisciente e transcendente. O que é isso? Ele está acima de todo o universo. E Deus é o governador e o regente do universo. Não podemos imaginar que Deus criou o universo e deixou o universo ao seu bel prazer, ao caos. Não é assim que as coisas acontecem. Os cientistas modernos veem no universo todo um conjunto de forças e de qualidade que são uniformes em todo o universo e que mantém esse universo coeso em torno de leis fixas e imutáveis. Ou seja, o que acontece aqui na Terra, a lei da gravidade, as coisas todas, é a mesma coisa que acontece em Marte, que acontece em Júpiter, que acontece nos confins do universo, onde verificamos que o universo é uniforme e regido por leis imutáveis ao longo do tempo. Isso não é uma coisa que acontece naturalmente. Tem que existir um regente do universo, que é Deus. Não é válido para o cristão procurar formas científicas para a existência de Deus. A Escritura não faz isso. A Escritura começa simplesmente com o fato de que Deus existe e criou todas as coisas. Como nós vemos no primeiro verso do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos o quê? A Bíblia não está especulando sobre a existência de Deus. Deus existe e criou todas as coisas. O que nós vamos ver hoje é como Deus se relaciona com as coisas criadas. Porque Deus está além do universo. Todavia, nós vimos também que Deus é um ser pessoal. Deus se relaciona pessoal e individualmente com cada pessoa que existe, existiu ou existirá na humanidade. Nós vimos também que Deus é imutável. Deus não tem membros ou paixões. As coisas são todas definidas na eternidade para acontecer ao longo do tempo. Como essas coisas são definidas? Muito bem, aí nós chegamos
no nosso ponto de hoje. Todas as coisas que vão acontecer no mundo criado são definidas nos decretos eternos de Deus. Na verdade, existe um só decreto, um só plano de Deus. Deus criou todas essas coisas para a manifestação da sua glória. Nós, homens, somos pecadores e falíveis. A única esperança que nós temos é a glória de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus para a manifestação da sua glória. Deus não depende dos seres criados, dos anjos, dos homens, de nenhuma criatura, para desenvolver o seu plano. Por uma razão muito simples. Todos esses decretos de Deus, todos esses planos de Deus foram feitos antes da criação do universo. O universo não é algo que foi criado por acaso. Não é como se Deus estivesse pensando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, será que vai dar certo? Vamos experimentar. Isso não existe na mente de Deus. Não existem acasos no universo. O bem e o mal foram criados por Deus para a execução desse plano eterno, que existe eternamente na mente de Deus. É como se Deus tivesse trazido o universo à existência desde o último dia até o primeiro. Porque todas essas coisas já estavam presentes na mente de Deus. Deus não determina nada por ter previsto que essa coisa aconteceria no futuro. Isso seria uma inversão total no plano de Deus. Hoje, os cientistas admitem que o universo foi criado com uma finalidade, que o universo foi criado dentro de um projeto específico. Por trás de tudo isso existe um projetista, que é Deus. Vejamos o que diz o catecismo a respeito do decreto. Breve Catecismo de Westminster. Pergunta 7. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. A pergunta 8 nos diz o seguinte: como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, o que está nos dizendo a pergunta? Que Deus, antes de criar o mundo, planejou esse mundo. Ele tem um plano para todas as coisas que acontecem. Coisas que parecem fúteis aos nossos olhos, que parecem vãs, que parecem más, fazem parte desse plano de Deus. E não nos cabe inquirir ou perguntar ou tentar julgar a Deus. Um cristão jamais poderá dizer, mas isso que Deus fez não é justo. Tudo o que Deus faz é justo e santo, pela própria definição do ser de Deus. Não existe nada acima de Deus para que ele possa ser julgado. Muito menos nós, homens, finitos, limitados, falíveis, podemos julgar os planos de Deus. Vejamos o que nos diz a Escritura. No livro de Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Deus diz através do profeta: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam,
que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A Escritura é clara quando ela nos diz que Deus executará toda a sua vontade. E o universo mostra claramente que ele foi planejado. A Terra gira em torno de um eixo. Se esse eixo da Terra fosse movido um grau, uma pequena coisa, um fio de cabelo, a Terra deixaria de existir. A Terra tem uma distância determinada do Sol. Se essa distância fosse maior ou menor, não existiria vida na Terra. O Sol tem uma determinada potência, ele libera luz e energia de acordo com a estrutura dele. Se essa energia liberada fosse um pouco maior, um pouco menor, não existiria vida na Terra. A Terra gira em torno de si mesma, numa determinada velocidade. Se essa velocidade fosse maior ou menor, não existiria vida na Terra. A Terra tem um tamanho tal que a força de gravidade mantém uma atmosfera em volta da Terra, de uma forma tal que a luz do Sol penetra na medida correta para aquecer a Terra, sem destruir as coisas. Se a Terra fosse maior ou menor, não existiria vida na Terra. Por tudo isso nós vemos que os projetos de Deus são executados minuciosamente ao longo do tempo. Não existe acaso. Os cientistas procuram vida no universo. Em trilhões de trilhões de trilhões de estrelas e sistemas solares, não existe outro planeta com as características específicas da Terra, onde Deus preparou todos os fatos e todas as condições para a existência da vida humana. O cientista inglês Stephen Hawking, que é tido hoje como o maior gênio de todo o mundo, declarou que ele, em todos os estudos dele, não conseguiu descobrir uma finalidade para o universo. Se ele não descobrisse nenhuma finalidade para o universo, ele seria obrigado a concluir que todo o universo foi criado para abrigar a vida humana na Terra. Esse foi um momento de lucidez dele. Depois disso, ele se desencaminhou novamente e continua procurando um sentido para o universo. Ele diz que pretende desvendar a mente de Deus, coisa que a Escritura nos diz que é impossível. Se ele tivesse se dado ao trabalho de ler apenas o Velho Testamento, ele saberia que ele está se dedicando a uma missão impossível. Mas, enfim, voltemos aos nossos decretos. Vamos ver novamente o que nos diz a Escritura. Provérbios, capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Qual é o propósito desse plano? Deus criou todas as coisas com um propósito. Alguns anjos para permanecerem no seu estado inicial, louvando e glorificando a Deus. Outros anjos para se rebelarem e caírem e se transformarem nos demônios, nos anjos caídos. Nada disso é surpresa para Deus. Deus determinou todas as coisas no seu plano. A queda de Adão não foi uma surpresa para Deus. Ele sabia que aquilo iria acontecer, para que
a sua glória se manifestasse na redenção dos homens. No plano de redenção que inclui o Verbo de Deus encarnando-se, vivendo uma vida de perfeita obediência, morrendo uma morte de cruz, sendo ressuscitado e glorificado por Deus. Todas essas coisas fazem parte do plano eterno de Deus. Nada está fora da determinação divina. Todavia, alguém pode dizer então, puxa vida, nós somos robôs? Somos bonecos de corda na mão de Deus? Não é assim. O homem tem uma vontade livre. Assim como os anjos têm uma vontade livre. Só que a nossa vontade, ela é livre de acordo com a nossa natureza, de acordo com as circunstâncias que se apresentam naquele momento. Muitas coisas que nos pareceram sábias e úteis há alguns anos atrás, hoje nos parecem coisas vãs e idiotas. No entanto, nós tínhamos a nossa liberdade para decidir, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, como temos hoje, como vamos continuar tendo essa vontade, de acordo com a nossa natureza. A nossa natureza é corrompida pela queda, pelo mundo. Então, o homem é livre para decidir conforme a sua natureza, para decidir conforme aquela circunstância que se apresenta naquele momento. Nós vimos aqui, naquele bloco da confissão, o homem submetido a um perigo extremo, a uma tempestade, a uma calamidade, a um terremoto. A primeira coisa que vem na cabeça dele é Deus. Ele se prostra no chão, com o rosto no pó, no barro, na chuva, e clama a Deus. Passada a calamidade, resolvido todos os problemas, brilha o sol, acabou. Ele volta ao seu ego, eu. Mas nós voltamos aos nossos decretos. Todas essas coisas foram determinadas por Deus. Não existe nada que aconteça no mundo fora do decreto de Deus. Deus é imutável, Ele não pode mudar. É contra a natureza de Deus, porque Ele é eterno e Ele simplesmente não pode mudar. O que Deus era, Ele é e será. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não muda, jamais. Vejamos novamente o que nos diz a Bíblia a respeito da natureza do homem. O livro de Romanos, capítulo 3, verso 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A Escritura é claríssima quanto à natureza do homem. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Vamos ver mais a esse respeito. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos que o decreto de Deus, a determinação de Deus, não tira a responsabilidade do homem. O homem continua decidindo livremente conforme sua natureza, que ficou perdida na queda, corrompida. Teologicamente, o nome disso é cruel. É que a natureza ficou degenerada pela queda. Esses somos nós. Nós não temos nada de bom em nós para oferecer a Deus.
Nada. Mas temos liberdade e temos responsabilidade. O autor do pecado, o executor do pecado é o homem. E a responsabilidade é dele. Pela queda, o homem não se torna pecador porque ele pecou. Mas ele já nasce pecador. E peca porque é pecador. Mesmo depois de receber a graça de Deus, de ser justificado, de ser tornado filho de Deus, o homem continua carregando em si o peso do pecado original, continua pecando. Ele não ama mais o pecado, ele odeia o pecado, mas não consegue fugir disso pela sua própria natureza. Por isso é que Deus proveu Ele mesmo a salvação do homem incapaz. Através do Verbo de Deus, que encarnou, tornou-se perfeito homem e perfeito Deus, o mediador perfeito entre Deus infinito e o homem finito, por onde nós conseguimos a salvação. Mas não pela nossa justiça própria, pela justiça de Cristo somente. A vontade de Deus pode variar. Deus odeia uma pessoa, depois Ele ama essa pessoa. Deus ama uma pessoa, depois Ele passa a odiar essa pessoa. Deus criou uma coisa com uma determinada finalidade, mas ao longo do tempo, não está bom. Ele pode mudar alguma coisa? Pelas atitudes dos homens, dos anjos, pelas coisas que acontecem no universo? Vejamos mais uma vez o que nos diz a Escritura. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está nos dizendo? Todas as coisas provêm de Deus, descem do Pai das luzes, em quem não há trevas, em quem não há sombra de mudança ou variação. Deus não muda jamais. Isso é o que nos diz a Escritura. O homem, na sua vaidade, o homem, buscando satisfazer o seu ego, julga-se capaz de promover mudanças na mente de Deus. O homem, na sua vaidade, julga-se capaz de adquirir mérito e criar uma obrigação para Deus. Ninguém pode criar uma obrigação para Deus. Todas as coisas estão definidas e vão acontecer ao longo do tempo, pelo que nós chamamos de providência divina. A providência divina, ela é operada por Jesus Cristo. Está dito que Ele é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, os decretos são executados no tempo pela providência. Vejamos o que nos diz o teólogo Alexandre Hodge. Todo aquele que Deus justifica renuncia ao seu próprio mérito e confia unicamente no mérito de Cristo. Qual é a situação do homem diante desses decretos de Deus? Deus, antes de fazer o mundo, Ele sabia exatamente quantas pessoas seriam criadas, e dessas pessoas criadas, quantas seriam salvas e quantas seriam condenadas. Não apenas em número, mas como identidade. Tal e tal pessoa, tal e tal anjo. Ninguém escapa do decreto divino.
Deus determinou todas as coisas que haveriam de acontecer. Até aqueles que seriam chamados para a salvação. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Jesus diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é feito esse chamado? Pelo fato de uma pessoa pertencer a uma religião determinada, a uma denominação, a uma raça, a um sexo, a um nível de conhecimento? Deus não faz acepção de pessoas no seu chamado. Ele pode chamar um mendigo, como pode chamar o maior milionário do mundo. Pode chamar brancos, negros, amarelos, vermelhos, homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, fetos abortados. Uma vida é concebida no útero no momento da concepção. Aquele ser que está lá dentro do útero é um ser vivo, é um indivíduo que já recebeu uma alma de Deus. Então, esse chamado não tem discriminação. É feito em qualquer condição. E tudo de acordo com o decreto de Deus. Nós vamos dar continuidade no nosso próximo bloco. Por enquanto, irmãos, meditemos e oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.